Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Então, neste vídeo, em continuação, o que nós vemos inicialmente aqui quando nós fizemos o acesso à plataforma do LinkedIn? O primeiro ponto a avaliarmos aqui é o seguinte. Eu vou falar sobre todos os pontos, todos os detalhes aqui, tá? Se você tem perguntas, você pode deixar lá o comentário, a sua sugestão, algum detalhe que talvez tenha passado despercebido, alguma coisa que você tenha de dúvida ou até curiosidade. A questão aqui dos vídeos é tentar trazer o máximo possível de informações para que você se posicione, o seu perfil aqui ele esteja o chamado mais completo possível e que você gere valor tanto para você, por uma questão lógica, quanto para aquelas pessoas que você participa como uma rede social profissional. Então, o LinkedIn, frequentemente ele tem atualizações e muitas vezes você pode estar vendo esse vídeo num outro momento. O LinkedIn é uma plataforma bem dinâmica e ela faz as suas devidas atualizações e alguns itens aqui, alguns ícones podem mudar do momento que você está avaliando o vídeo. Então, vamos lá, pessoal. A primeira coisa que é importante e muito importante aqui nessa aba, que é o início aqui, tá? Vou apertar nela aqui, tá? É o seguinte, o que nós temos aqui, pessoal? A primeira ideia é esse lado esquerdo dessa aba aqui, onde tem a sua foto, que depois eu vou falar sobre ela, tá? Como você pode se posicionar em relação a essa foto, como você pode obter talvez um melhor ângulo, uma questão também de posicionamento de foto, o que você pode colocar ali como uma imagem que tenha valor profissional. O segundo ponto é o seu nome aqui. O que quer dizer o nome? Esse nome, pessoal, é o teu nome completo ou que você seja reconhecido no seu meio profissional. Algumas pessoas gostam de colocar talvez um nome um pouquinho menor, mas eu sugiro aqui deixar o nome completo. Na parte inferior aqui é o que se chama de o resumo profissional. Tá? O que é? Ou a identificação profissional. Não é aqui, pessoal. Não é aqui quais são os cursos necessariamente que você tenha. Tá? Então tem que ficar esse alerta. É um resumo, o que te identifica. Então aqui eu coloquei o meu nome, Felipe Molinar Machado. Frequentemente eu uso somente Felipe Molinar, tá? Ou Molinar, mas aqui no LinkedIn eu deixo Felipe Molinar, nome completo. E aí depois eu coloco na parte inferior aqui, então o primeiro lugar aqui de trabalho, que é uma identificação profissional. Professor, então depois engenheiro como formação, palestrante, escritor, voluntário, empreendedor e youtuber. Tá? Então essas são poderia colocar algumas outras, mas daí ele começa a ficar um pouquinho mais, eu diria, poluído, até para as pessoas entenderem ali. Então aqui é importante que você pense muito bem quais são as palavras-chave que te descrevem, e eu recomendo colocar a primeira palavra é aquela que melhor te define naquele momento profissional que você está vivendo, tá? Então, o que quer dizer isso? Se você está lá numa empresa, dali 6 meses mudou de cargo, mudou de empresa, abriu um negócio ou virou empreendedor, enfim, alguma coisa que você fez que está diferente, eu sugiro que você faça a atualização desse seu item de identificação profissional. Seguindo, pessoal, veja que na parte superior aqui, no meu nome, ele tem uma capa. Essa capa, mais à frente eu vou mostrar ela, algumas sugestões eu também vou repassar aqui sobre a capa. Então, o que você tem nesse lado, nesse início aqui? Essa capa, que você pode trabalhar ela, ou que o LinkedIn ele te sugere uma capa, aqui um padrão do LinkedIn, a sua foto, que é um dos itens mais importantes, se não o mais importante, para o seu perfil profissional no LinkedIn, o seu nome profissional ou seu nome completo e também a sua
identificação profissional, o seu resumo aqui. Bom, seguindo aqui, então essa é a tela do item início, e nele tem aqui quem viu o seu perfil e quem viu, ou as pessoas que viram os seus artigos, as publicações que eu estruturei. Aqui, pessoal, quem viu o seu perfil, deixa eu clicar aqui. O que quer dizer isso aqui, pessoal? Quem viu o seu perfil, ele quer dizer todas aquelas pessoas que você estava aqui, quando você está tanto online quanto offline, aquelas pessoas que acessam o seu perfil, ou por uma questão de interesse profissional, ou alguma questão de avaliar o seu perfil, ou alguma questão de buscar, por exemplo, um artigo que você tenha publicado, ou um comentário que você tenha sugerido para uma outra pessoa, enfim. Então tem o LinkedIn aqui, ele sugere essa ideia de quem viu o seu perfil. Tá? Então ele vai te fazer, aqui no caso, a não ser que haja alguma atualização no LinkedIn, então 1.047 pessoas viram esse meu perfil aqui nos últimos 90 dias. Tá? Eu tenho aqui uma redução de 50%, ele está dizendo desde a semana anterior. Então a semana passada eu tinha mais, agora estou com um pouquinho menos. Tá? Então está aqui. Tá? Tive um decréscimo aqui. Bom, o que acontece, pessoal? Tá? Então tu pode ocultar, então pode ficar dessa forma, como pode ter um pouquinho mais detalhado. Tá? Isso aqui é importante que você também pode avaliar por exemplo, nessa data entre 13 e 17 de abril aqui, teve o período que mais teve visualização do meu perfil. O que você pode concluir aqui é o que você fez nesse período que tenha resultado no maior engajamento, numa maior interação da rede, dos perfis da rede com o seu perfil. Então, daqui a pouco você publicou um artigo, você fez alguns comentários, você buscou alguns interesses, entrou em alguns grupos, colocou algum vídeo, alguma coisa aconteceu ali e aumentou então esse número de visualizações aqui. Tá? Então você pode ter isso aqui. Bom, seguindo só nesse item, você pode observar aqui o seguinte: a minha conta, tá? Eu não assino a solução premium, tá? O perfil premium, eu tenho o perfil normal aqui, tá? E nesse item, como é o perfil, o meu perfil é o grátis aqui no caso, tá? Ele mostra reduzido número de pessoas que acessaram o meu perfil. Tá? Então ele vai me sugerir para que eu faça uma assinatura ou uma experimentação grátis por um mês, que é o LinkedIn Premium. Tá? Então fica a critério de cada um avaliar se faz ou não isso. Mas nesse caso aqui eu vou explicar esse perfil. Então aqui tem todas as pessoas que viram, ele já está mostrando aqui para mim. Tá? E eu posso, aqui essa pessoa, Celina, eu posso me conectar a ela, tá? Ela viu meu perfil, eu posso me conectar, perguntar se ela tinha alguma dúvida, ou se eu posso esclarecer algum ponto para ela, ou se ela busca algum assunto em específico, eu posso ajudar ela, tá? Nisso. Ou posso deixar assim, absolutamente sem fazer nada. Um outro item aqui, só nessa barra, é a questão de 51 visualizações interessantes, então, tá? O que é uma visualização interessante? São pessoas aqui que tenham um perfil de recrutador ou um perfil de diretor de alguma empresa, alguma coisa nesse sentido, que tenha buscado esse seu perfil aqui, tá? O perfil está aparecendo para essas pessoas. Continuando aqui, tá? Então tem as pessoas aqui que trabalharam ou trabalham numa empresa, por exemplo aqui da Arauco, do Brasil, tá? A CMPC, tá? Então tem outras empresas. Se seguir aí, ele começa a te fornecer quais são os cargos dessas pessoas. Então 14 pessoas são engenheiro civil ou trabalham na área de construção, e 209 pessoas encontraram você via minha rede, tá? Então entraram direto na minha rede. Isso aqui é só o início,
tá? Quem viu o seu perfil. Vamos lá, pessoal, vamos voltar lá. E agora, fechado esse bloco, quem viu ou quais são as pessoas que viram o artigo. Aqui os artigos que eu acabei publicando, tá? O que tem nessa aba aqui? Ela começa aqui, atividades de Felipe, tá? Então tem todas as atividades. O que eu fiz? Aqui ele mostra, por exemplo, aqui é o chamado feed do LinkedIn, tá? Seria fazendo uma analogia aqui, a mesma coisa do Facebook, tá? Que ele tem a linha do tempo aqui chama de feed, só que se for avaliar, quase a mesma coisa, tá? Então tem todas as atividades aqui, tá? Ele vai mostrar o que eu fiz aqui no caso, tá? Então ele vai mostrar aqui as ideias, o que eu comentei aqui, tá? Quais as recomendações que eu coloquei, o que eu fiz nisso, tá? Então isso aqui é importante para você dar uma olhadinha, uma atenção em relação a isso. O segundo item é o item artigos. O que são artigos, pessoal? Artigos são todos aqueles textos que você verifica como uma contribuição de valor sua profissionalmente à rede. Então você tem um assunto, talvez tenha cursado engenharia. Lá na engenharia tem um assunto que você gostava, ou um assunto que você colocou no seu trabalho de conclusão de curso, ou que você escreveu um artigo, ou que você pesquisou em algum laboratório, alguma coisa. Então é importante que você possa usar esse material, esse seu conhecimento, para escrever um artigo aqui, tá? Então eu coloquei alguns artigos aqui que eu fiz, tá? Principalmente na área de Lean, na área de gestão da produção, e aí de empreendedorismo. Então tem lá, vocês observam o seguinte, ó, por exemplo, nesse artigo que eu publiquei há 2 dias atrás, então tem lá 6 visualizações do artigo. Isso eu vou falar mais à frente. Mais à frente eu vou tratar só sobre a questão de artigos no LinkedIn. Então, aqui 29 visualizações, 24 visualizações, 39 visualizações, e aí vai 117 visualizações, 30 visualizações, e assim você consegue tirar quais são aqueles assuntos que a sua rede mais tem engajamento. Não necessariamente aqui que todas as pessoas do LinkedIn vão acessar o seu perfil ou o seu artigo, mas são aquelas pessoas que têm o maior interesse nos assuntos que você publica. E um terceiro item aqui, pessoal, são as publicações, tá? Então ele pega aqui os teus artigos, o que você publica no feed, tá? E aquelas questões aqui, além que você deve ter observado aqui no artigo, que tinha o número de visualizações do seu artigo, nas publicações que você coloca no feed, também vai aparecer. Então aqui, por exemplo, nesse item que eu publiquei, apareceu aqui para mim 103 visualizações da publicação no feed, tá? Então eu posso clicar aqui e vai aparecer o seguinte, aqui ele vai aparecer um resumo de quais são as pessoas que viram e de onde são essas pessoas, ou pelo menos das empresas que essas pessoas trabalham aqui. Então, ele mostra aqui 4 pessoas da universidade, URI, verificaram, da empresa Bruni, aqui da GCO, da Seara, e do outro lado aqui, quais eram os perfis ou o cargo dessas pessoas, tá? E do terceiro lado aqui, qual é a cidade ou a região dessas pessoas. Então você pode exibir um pouquinho mais, tem um maior detalhamento aqui, tá? Isso aqui é importante, que você pode muitas vezes direcionar certas publicações, certos artigos a algum grupo específico, tá? Então vamos fechar aqui. Então, fechado isso aqui, eu vou voltar para a aba início e você observa o seguinte, nesse nosso retângulo, nesse nosso bloco aqui, tem além disso, o LinkedIn como uma rede, aqui, ele vai te oferecer itens para que você experimente a conta Premium, tá?
E depois desse mês aqui, ele vai avaliar se você, na verdade, vai continuar ou não, tá? Então fica um critério de você fazer isso, ok? O que tem mais aqui, pessoal? Eu sou administrador aqui, sou administrador da página Engenharia Mecânica, tá? Da Universidade Regional Integrada de Santo Ângelo. Então, o que vai ter nesse item aqui? Se você não tem nenhuma página de uma empresa que você administre, tá? Possivelmente você não vai ter esse item. O que vai ter é esse bloco aqui, tá? Ele vai estar nessa parte superior. Então, como nesse caso aqui eu tenho, então vai estar lá, tem 33 seguidores, é uma página que começou recente, tá? Faz menos de 30 dias. Então, atividades na página, visitas recentes e compartilhar uma atualização, tá? Se eu clicar lá, o que vai acontecer? Ele vai entrar aqui para mim, tá? E vai mostrar a página Engenharia Mecânica, versão do administrador, e ele vai ter lá a página, aqui então tem a página, tá? A ideia do feed, o que foi publicado nela, tá? Tá tudo lá, o que foi publicado. E ele vai ter também aqui sugestões de conteúdo, o que você pode sugerir, o que você pode compartilhar. Ele vai, o LinkedIn ele vai te sugerir conforme aquelas palavras-chave que você direciona a sua página, tá? E ele vai te fazer algumas análises de visitantes, atualizações e seguidores. Tá? Vamos clicar, por exemplo, em seguidores aqui, tá? Essa página ela começou justamente aqui dia 12 de maio, tá? Então, ela tem, aí já deu uma razoável aumentada nela, tá? Tem 35 seguidores aqui, tá? 35 pessoas que estão curtindo essa página aqui, tá? E aí ele tem uma outra ideia que é muito bacana aqui para quem gosta de dados, informações, é a localidade, tá? Das pessoas que estão seguindo, tá? Então, São Paulo, Santo Ângelo, Ribeirão Preto, Videira e outras. E aí tem uns outros itens aqui, empresas para acompanhar também, tá? E do outro lado, as atividades, tá? Então, ele está aqui dizendo que eu posso publicar alguma coisa, tá? Não vou fazer agora, mas é só para mostrar para você. E aqui também tem a ferramenta administrativa. Gerenciar quem são os administradores, a URL pública dessa página, como convidar as pessoas para entrar, para acessar essa página. Então aqui veja que é uma atualização do LinkedIn, que em alguns casos isso aqui não tinha, estava em outros acessos. Patrocinar as atualizações, criar um showcase aqui no caso, tá? Uma central de ajuda, termos da página, dar um feedback, tá? E desativar a página da companhia, tá? Então essa aqui é só o inicial, não nos interessa muito aqui, tá? E seguindo, pessoal, então nesse bloco aqui à esquerda tem lá recentes. O que é recentes, pessoal? Recentes são aquelas ideias, aqueles assuntos ou aqueles itens que você mais curte e que você mais compartilha e que você mais se engaja na rede. Então, para mim aqui, ele aparece Engenharia Análise de Valor, que é um grupo. Depois, um hashtag Project Management, tá? Machine Learning, tá? Industrial Design, Robotics e outros aqui. E aí, o que acontece? Então, aqui são os recentes, as atividades recentes. E aqui ele tem, além disso, quais são os grupos que eu participo, tá? Então tem vários grupos aí. Eu sugiro que você participe de grupos aí, que interaja. Isso aqui gera um valor muito importante para o seu perfil aqui. E quais são as hashtags que eu sigo aqui também, tá? Então tem várias outras aqui. Vou abrir algumas, tá? Para você avaliar. Então, pessoal, isso aqui é o primeiro item, tá? Da página início do teu perfil no LinkedIn, tá? E o que nós vamos seguir aqui? No próximo vídeo eu vou falar sobre o feed, tá? Sobre publicação e artigo e
eu vou fechar essa item início aqui sobre esse item à direita, ok, pessoal? Então, até o próximo vídeo.